Olá, João Mourão, estamos começando mais uma videoaula nesta bagaça e agora a gente vai falar sobre hidrografia. Então a questão da água e o estudo da hidrografia que serão divididos em duas videoaulas, essa de terça-feira e a próxima na sexta-feira. São duas videoaulas, uma hoje, a próxima na sexta, porque os vídeos são terças e sextas aqui nessa merda, né? Nossa, que bosta! Estou muito animado porque a última videoaula deu 6 visualizações. Ô, produção, cadê a menina do marketing pra ver esse negócio aí? Ela chegou ainda não? Quando ela chegar, você me avisa, por favor. Obrigado. Primeiro, vamos falar sobre hidrografia. Hidrografia é o ramo da geografia. Não sei nem se é o ramo da geografia, mas hidrografia estuda as águas, mas não sei se está ligado à geografia necessariamente. Ah, eu sou professor de geografia, deveria saber? Não deveria saber, não, tá? Abra o olho, porra! É o ramo da geografia que estuda as águas que compõem a hidrosfera, a camada líquida da Terra, do nosso planeta. É composto pelos rios, lagos, mares e as águas que infiltram o solo, dando origem às águas subterrâneas e os aquíferos. A água está em constante circulação na natureza e essa circulação é chamada de ciclo hidrológico. As águas dos oceanos, rios, lagos e mares, além da água presente na vegetação e nas geleiras, passam para a atmosfera em forma de vapor, em um processo denominado de evapotranspiração, né? Evaporação das águas, transpiração das plantas. Na atmosfera, esse valor se condensa e volta à superfície terrestre em forma de precipitação. Cerca de 70% da superfície terrestre encontra-se coberto por água. Então aqui a gente tem um desenho aí que deve estar muito mal para vocês conseguirem enxergar essa merda desse desenho, mas é o ciclo hidrológico, tá? Então aqui a gente tem diferentes exemplos de gases vulcânicos que pode conter vapor d'água, né? Temos aqui a neve, a chuva que tem infiltração, escoamento da água superficial, formação de lava, água subterrânea, chuva, etc e tal, a evaporação, a evapotranspiração e a evaporação dos oceanos, formando aí o ciclo da água que a gente chama de ciclo hidrológico. Entretanto, a distribuição da água ela não é igual sobre o planeta, ela é uma distribuição desigual. Se a gente for analisar este mapa mundi aqui colorido, da qual você não está enxergando porque você é míope e daltônico, aqui no caso a gente tem de azul mais escuro, os tons de azuis, as áreas úmidas e subúmidas, frias, úmidas e subúmidas. Então aqui o norte, obviamente, né? Região aqui tropical, devido à incidência de chuva, região europeia ali, região temperadas também devido à incidência de chuva. E a de verde são as áreas semiáridas, a de amarelo as áreas áridas e a de branquinho as áreas hiperáridas, que obviamente acontecem em regiões desérticas, né? Então a gente tem aqui o deserto do Saara, o deserto de Gobi, tem aqui o interior da Austrália, né? Temos aqui o Nordeste brasileiro, que é uma área semiárida, o deserto da Patagônia, temos aqui a área do Norte do México, sul dos Estados Unidos e por aí vai. As áreas mais áridas respondem por cerca de 40% da superfície terrestre. Ou seja, áreas com pouca disponibilidade de água é 40% da superfície terrestre. E apenas 9 países no mundo possuem cerca de 60% da água doce do planeta. O Brasil, que só o Brasil tem 12% da água doce do planeta, é o país com maior quantidade de água doce no planeta. Depois vem Rússia, Estados Unidos, Canadá, China, Indonésia, Índia, Colômbia e Peru. Com isso, a disponibilidade de água no mundo também é desigual, o que eu acabei de falar aqui. Portanto, este mapa devia estar depois desse slide aqui e estava antes desse slide aqui. Ô, produção, nas nossas reuniões de roteiro, a gente combina como é que vai ficar os slides. Tem que acertar a ordem dos slides aqui para a aula funcionar melhor. Não, mas a responsabilidade é sua, não é minha. Então a gente aqui tem a tabela mostrando a água salgada com 97,5%, ou seja, de 100% da água existente no planeta, 97,5% são água salgada, que está nos oceanos e mares. E aí de água doce é 2,5%. Desses 2,5%, 30% são águas subterrâneas, 69,5% são geleiras polares e outras. Desses 2,5%, apenas 0,4% é água de superfície e presente na atmosfera. Dos 2,5% dos... né? Entendeu, né? O gráfico aí. Os lagos são 67% desse 0,4%, que esse 0,4% é 2,5% do 100% do negócio ali, né? O subsolo 20%, a atmosfera tem 9,5%, os rios 1,6% e a biota, que é a vegetação ali, retém 0,8% da água doce do planeta, baseado no 0,4%, baseado no 2,5%, 100%, né? Ah, agora eu entendi!
Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! As águas oceânicas. Mais da metade da população mundial mora em áreas litorâneas, cerca de 100 km do litoral. Então, assim, quase todo mundo mora perto do mar, né? Se você mora muito no interior do Brasil, você é o errado da situação. Ah, morre, diabo! Constitui um meio fundamental para o transporte de mercadorias, principalmente exportação e importação de mercadorias. Porque 90% do comércio internacional é feito por navios entre os países, portanto, os oceanos é o principal meio de transporte de mercadorias no mundo. O valor da salinidade média, né, é de cerca de 35 gramas de sais para 1 litro de água. Então essa aí, tem oceano e mar que é mais salgado, menos salgado, e aí vai depender da situação. O Brasil possui uma grande zona costeira, cerca de 8.000 quilômetros de litorais ali, extensão, e uma zona marítima com grande potencial de recursos naturais devido à sua grande biodiversidade. Só pegar o exemplo do petróleo, que a gente vai ver em algum momento quando a gente falar de combustíveis fósseis no futuro, não sei, porque né, aqui a gente não tem planejamento aqui, mas a grande parte do petróleo nosso é explorado na plataforma continental, ou seja, lá debaixo do oceano, nas camadas pós-sal e pré-sal, que a gente vai estudar no futuro, talvez, quem sabe. Então aqui a gente tem as massas, né, o que está de branco aí são a superfície terrestre, tá? E as massas de água aí, o Oceano Pacífico é o maior que tem, o Oceano Índico, o Oceano Atlântico, o Oceano Ártico e o outro... e o Oceano Antártico está ali também no cantinho, né? Não, no meio do canto do círculo. Não sei. Águas continentais são compostas pelas águas subterrâneas e pelas superficiais, os rios e lagos. Então são as águas que são alimentadas pela ação da água das chuvas, né? Depende do solo e da vegetação. As águas subterrâneas são aquelas que se infiltram no solo após as chuvas. Então você tem infiltração e percolação. Infiltração vai formar ali o lençol freático. Quando o lençol freático aflorar, vai ser a nascente do rio. Percolação é a infiltração profunda, onde vai formar os aquíferos. Eu acho. Achou errado, otário? Entre as rochas há espaços vazios que absorvem a água como uma esponja e pela força da gravidade a água vai se acumulando ali no subsolo. Os mais próximos superfícies são chamados de freáticos e os mais profundos de aquíferos. As águas superficiais formam rios e lagos, então os rios podem ser definidos como uma corrente de água permanente, você tem rio temporário também, tá? Que leva o excesso de águas continentais até oceanos, mares e lagos. Então aqui a gente tem o mapa mundi mostrando aí a questão das bacias hidrográficas onde os rios desaguam. O que está de verde são os rios que vão desaguar no Oceano Atlântico. O que está de roxo são os rios que vão desaguar no Oceano Pacífico. O que está de vermelho são os rios que vão desaguar no Oceano Índico. Região do norte da África, que ó, pegando o rio Nilo, mais a região da Europa, que são os rios que vão desaguar no Oceano Atlântico, no Mar Mediterrâneo, desculpa. E aqui você tem outra tom de verde que vai desaguar no Oceano Ártico ali. O que está de cinza são as bacias hidrográficas que vão desaguar no interior do continente. Então, as bacias, os rios que desaguam no oceano são os exorrégicos. E aqueles que desaguam no interior do continente são as bacias e rios endorrégicos. Mostrando aí para vocês nesse mapa mundi aí, bastante colorido, que tá dando para enxergar assim, tá? Nem falar que não. Certamente que sim. Agora a gente vai falar de bacia hidrográfica. Bacia hidrográfica é o conjunto de terras que faz a drenagem das águas das precipitações para determinado rio e seus afluentes. Eita porra. Assim, são constituídos pelos rios principais afluentes e subafluentes ali, formando uma rede de drenagem. A água da chuva escoa ao longo das encostas de relevo em direção aos pontos mais baixos, os fundos de vale. Então a gente falou de águas oceânicas, falamos de águas continentais, o mais importante é a gente analisar as águas sobre a superfície terrestre, são as chamadas bacias hidrográficas. Então aqui tem um conceito de bacia hidrográfica e o desenho de uma bacia hidrográfica. Então o rio tem sua origem nascente geralmente na parte mais alta do relevo, né? A partir da floração ali, da drenagem da água que acontece através do processo do ciclo hidrológico, né? Da água da chuva. Então, afluente é um rio menor que deságua no rio principal e esse conjunto de rios formam a rede de drenagem, né? Os interflúvios, que são chamadas vertentes, se interflúvio e vertente são sinônimos, são as regiões mais elevadas ou altas, servindo de divisores entre uma bacia e outra, né? É o mesmo que divisor de águas, a vertente ali. Então todo rio que nasce para cá vai dirigir a bacia hidrográfica daqui, acima da vertente que vai nascer do outro lado da vertente, do outro lado da montanha, vai em direção a outra bacia hidrográfica. Os rios vão desaguando nos rios maiores até formar ali o rio principal que vai desaguar no mar
onde é a sua foz. 90% dos rios desagam no mar, mas a gente vê as bacias hidrográficas dos rios que desagam no interior do continente, em algum lugar, um lago, tá? Não sei, tá certo? Então, aí a definição de bacia hidrográfica. Regime é a variação da quantidade de água no leito de um rio ao longo do ano, né? Então, o rio pode ser gordo e o rio pode ser magro, dependendo do regime dele. Quando o volume está baixo, chamamos de vazante. Quando está alto, chamamos de cheia. O regime pode ser fluvial, quando o volume do rio depende da chuva. Nival, tá nível ali, mas é nival, né? Tivemos um erro aqui de ortografia, culpa da nossa produção. Quando depende do derretimento da neve. Ou glacial, quando depende do derretimento das geleiras. São os tipos de regime de rio. A gente tem os tipos de rios. Temos rios perenes ou caudalosos, são rios que nunca secam porque possuem um grande volume de água. Temos os rios intermitentes ou temporários, são rios que secam no período de estiagem e áreas de clima semiárido. E temos os rios efêmeros, são rios que acontecem somente no período de chuva em áreas de deserto. Quando as chuvas cessam, os rios secam rapidamente. Os tipos de rio aí. Então aqui pra gente ter uma ideia, né, o rio Amazonas seria um rio perene. Aqui tem um cálculo aqui, mas não é aula de matemática, então foda-se isso daqui, tá? Caralho, cuzão! Tem um cálculo aqui mostrando aqui o não sei o que maior que o não sei o que do lençol freático ali. Temos rios intermitentes. Aqui tem um rio Pardielo em Portugal, mostrando aí o rio intermitente, que aí não sei o que não sei o que aqui é não sei o que. E temos o rio efêmero, né? Não há contribuição subterrânea para escoamento, o rio só aparece no momento ali tal, não sei o que, e aqui efêmero tem um cálculo aqui de não sei o que, não sei o que, aqui não sei o que, tá certo? Encerramos nessa nossa videoaula de hoje, tá? Eu peço para você se inscrever no canal, dê o seu like lá, mande aquele seu joinha, igual o gordinho da joinha, tá? Escreva seu comentário lá, por mais absurdo que seja, ele não será retido, leremos seu comentário idiota, tá? E até a nossa próxima aula.